Jesus invada os nossos corações e permaneça em nós. Eu vou pedir permissão para fazer uma brincadeira em razão da minha inferioridade, né? Que coisa maravilhosa ver essa casa cheia, né? Vou dizer que a minha pequenez sente saudade da aglomeração, de abraçar todos vocês. Daqui a pouquinho vamos nos abraçar. Nunca é tarde para recomeçar. Já se perguntaram por que esse tema chamou a atenção de vocês hoje? Já se perguntaram do mais íntimo de vocês? O que eu gostaria de ouvir hoje com relação a esse tema? Nunca é tarde para recomeçar. Mas recomeçar o quê? Recomeçar necessariamente é começar de novo alguma coisa que já começamos e abandonamos ao longo do caminho. O que foi que nós começamos e abandonamos ao longo do caminho? É um tema maravilhoso para a gente tratar no começo do ano. Em dezembro estávamos comprando a agenda, preparando a agenda para 2021, rogando ao Altíssimo que o ano fosse diferente, um ano de vitórias, já que 2020 foi um ano de lutas. Transcrevemos a agenda de 2020 para 2021, marcamos as datas dos aniversários. Quem não sabe, a do meu aniversário é 22 de outubro. Pode deixar lá anotado para me desejar os parabéns. Espero chegar aos 50. Né? Daqui a pouco eu chego. Depois de transcrever as datas de aniversários, elencamos algumas das pendências que deixamos no ano de 2020. Aquela academia, aquela dieta, as roupas que ficaram perdidas, vou voltar a usar, os amigos que eu não falei este ano, aqueles que a gente bloqueou no Facebook, nas redes sociais por conta das divergências de opinião, aquela consulta médica que está pendente, aquele tratamento. Quem sabe até aquela plástica, um cabelo novo, novas amizades. Tenho certeza que esse ano eu vou começar o estudo da doutrina espírita. Tentei no ano passado, mas não deu certo. Essa história de aula virtual eu não gosto, só gosto de aula presencial, e o Paulo Estevão estava só em aulas virtuais. Aí a gente acaba deixando para lá. A mediúnica também a gente abandonou. Vou retomar o estudo da doutrina espírita. O que mais? Aquele curso de inglês que eu deixei pelo caminho. Mas inglês eu já estudei a vida inteira, agora eu vou estudar francês. Ou talvez alemão. Um curso de gastronomia. Tantas coisas a fazer. Aquela ação social que faz tempo que eu prometo e ainda não consegui colocar em prática. O que mais? O que mais? Me deem dicas. O que foi que eu esqueci? A faculdade? O curso da faculdade que eu parei e vou retomar. Aquele curso é meio chato, de repente eu faço um outro. Ao invés de um curso de 2 anos, talvez um sequencial daqueles de 4, ao invés de um curso longo de 4 anos, um sequencial de 2. São tantas as coisas que eu deixei no passado e que de repente seria uma excelente oportunidade de recomeço. O que mais que eu poderia fazer? Um curso de artes? Viajar. Aquela viagem que está guardada lá no passado.
E aí, eu vou para onde? Para a Europa? Vou conhecer a Europa? Eu, por exemplo, meu pai nasceu na Espanha. Tenho uma curiosidade de conhecer a Espanha. Será que daria certo? Ah, mas a gente pode conhecer o Brasil também. Tantas coisas belas no Brasil. Ah, mas de repente conhecer o Brasil fica muito distante. Uma viagem pelo Ceará. Nossa, tá aí, de repente a gente pode programar isso. Ah, mas pode ser que não dê certo o Ceará, então eu vou conhecer só as praias aqui mais próximas. Vou para a Serra. Não, mas eu gosto mesmo é do sertão. Muito a fazer. O voluntariado, aquela ação social que ficou no passado, né? Olha, quem sabe, trabalhar na casa de Paulo Estevão, né? Aí tem o ATE, tem as palestras da sexta-feira, tem facilitar o estudo da doutrina espírita, a mediúnica, a escola de paz, a infância. Local para trabalhar tem de sobra. Nunca é tarde para recomeçar. Pronto, eu já tenho uma lista que eu posso colocar em prática. Mas aí eu perguntaria, qual o objetivo da criatura humana encarnada na Terra? Será fazer todas essas coisas que a gente listou agora? Será que tem algo mais? O que eu vim fazer aqui? Quem já se questionou? Quem já se perguntou? O que eu vim fazer aqui na Terra? De onde é que eu vim? Não. Opa! Não. Verdadeiramente não estamos aqui a passeio. Ai, pera, mas aí eu não posso passear? Já fiz até uma programação, né? Elaborei até o percurso. Não posso passear? Não posso me divertir? Eu não posso conhecer a Disney? Eu não posso sair para uma balada? Curtir uma praia no domingo de manhã? Comer um peixinho? Tomar uma cerveja? Opa, espírita toma cerveja? Toma uma cervejinha, né? Toma um vinhozinho, não tem problema nenhum não. Afinal de contas, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque é o que provém do coração. Mas e aí, vamos lá. Somos espíritos habitando um corpo material no mundo físico? Ou somos um corpo físico somente? E aí nós temos a humanidade dividida em duas grandes doutrinas. A doutrina materialista e a doutrina espiritualista. Somos criaturas espirituais, habitando temporariamente um mundo material, ou somos criaturas materiais no mundo material, buscando a satisfação material que o mundo pode oferecer à criatura material? Qual dos dois? Seria consenso. Eu vou até aproveitar, sabe quando você está terminando uma novela, que aí você já fala cenas dos próximos capítulos? Dentro de muito pouco tempo estaremos conversando sobre outro tema. Por que então o medo da morte? Por que nós estamos tão apavorados com a possibilidade de deixar este mundo material? O que inconscientemente nos chama a responsabilidade? Se somos criaturas espirituais, habitando temporariamente um mundo material, a qualquer momento podemos retornar para casa. E por que ao invés da tranquilidade, da felicidade, da expectativa de um retorno à casa paterna, estamos todos apavorados? Por que o medo da morte? O medo do desconhecido? Mas nós já viemos de lá. Mas nós temos
inconscientemente algo que nos direciona. E mesmo que não seja inconscientemente, nós temos uma lei divina que a tudo preside e que nos conduz, nos ampara. Se nos aproximamos dela, não há por que temer. O temor talvez seja pela certeza que nós estamos nos distanciando dela. Já sabemos amar incondicionalmente? Não. Uma distância absurda do sentimento de amor que nós temos para o sentimento de amor incondicional de Jesus. Eu não vou nem falar Deus, vou falar Jesus, que é o nosso referencial aqui na Terra. Uma distância absurda. Um dia vamos conseguir chegar a isso? Vamos. Com certeza. Com certeza. Disso não precisamos duvidar. A distância e o tempo só depende de cada um de nós. Mas que chegaremos lá, isso nós podemos ter certeza. Eu vou pedir permissão a vocês para ler uma frase de André Luiz, muito interessante. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Com certeza eu não vim aqui para passear, para me divertir. André Luiz diz o seguinte, através da psicografia de Chico Xavier: o objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. Bom, pelo menos eu já fico feliz que a parte da beleza e do conforto efêmero, eu estou distante. Autoridade. Por que muitos de nós perseguem incansavelmente a autoridade? Por que muitos de nós se escraviza na busca pela beleza? Por que muitos de nós perdem a própria vida pelo conforto efêmero? Esses são pontos de destaque materialistas. Mas nós continuamos buscando. Será que nós não estaríamos numa crise existencial? Nós temos a certeza de acreditar no mundo espiritual, mas nós temos a absoluta certeza de não acreditar no mundo espiritual. Nós somos mais materialistas do que verdadeiramente espiritualistas. Talvez esse seja o primeiro passo para a criatura humana se encontrar. Eu sou um espírito e tenho um corpo físico, ou como muitos de nós, inclusive espíritas, falam, meu espírito, eu tenho um espírito, como se nós fôssemos um corpo e tivéssemos um espírito. Quando nós nos comprometemos a fazer alguma coisa, e muitas das vezes nós acabamos não concluindo essa coisa, porque a carne é fraca. Eu não consigo. Eu não pude chegar, não tive oportunidade. Será que essas são situações reais ou seriam desculpas nossas? André Luiz diz que o objetivo da criatura humana aqui na Terra é o aperfeiçoamento espiritual. Então nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para aperfeiçoar-nos, e aí vou ser redundante, a nós mesmos. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou promover o aperfeiçoamento espiritual de mim mesma? Pera, não é do outro não? Porque nesse momento a gente se ocupa de buscar o aperfeiçoamento espiritual do outro. A gente lê uma passagem do Evangelho e no instante a gente lembra de uma pessoa. Isso aqui é a cara do Adinardo. Nossa, eu li, isso aqui é para ele. Eu vou até mandar no zap para ele dar uma olhadinha. No outro dia do Evangelho, a gente lê outro texto. Menino, isso aqui é o Fernando todinho, olha aí. Nunca cai a ficha para nós mesmos.
Muito difícil quando a criatura se identifica com o texto que ela está lendo. Quando ela encontra no texto as suas próprias limitações. Quando ela encontra as suas mazelas espirituais. Quando nós estamos falando, por exemplo, do egoísmo. Será que nós estamos conseguindo identificar a nossa alma egóica? A nossa alma que pensa somente na satisfação de si própria? Quando a gente lê um outro texto sobre caridade moral e caridade material, estamos tendo caridade com as nossas próprias faltas, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com a nossa pequenez. Muitas vezes nós nos ocupamos com as falhas do outro, com a pequenez do outro, com os equívocos do outro, os erros do outro, as falhas. Nos colocamos em posição de julgadores. Ah, fulano, perfeitos, perfeitos. Colocamos a régua para o outro da nossa perfeição. E não admitimos ser medidos. Basta alguém olhar para a gente com uma medida, não é assim, não é dessa forma, se eu tiver oportunidade eu bloqueio, evito o contato, não tem necessidade de estar nesse embate. Mas a visão aguçada para olhar o equívoco do outro, a queda do outro, a falha do outro. E o que é que isso tudo tem a ver com o tema, hein, Pera? Nunca é tarde para recomeçar. O que então que eu preciso recomeçar? Nós fizemos uma lista de coisas que precisamos recomeçar. Onde foi que nós paramos no passado para olhar para as nossas limitações e buscar corrigir essas nossas limitações? Onde foi que eu me abandonei no passado? Onde foi que eu deixei de fazer aquelas coisas porque eu não conseguia aceitar as minhas próprias limitações? É muito difícil a gente marcar para ir para a academia e fazer a atividade física. Dá aquela preguicinha e a gente acorda, tem uma garoa, está chovendo. Ah, não vou caminhar hoje porque está chovendo, eu vou caminhar de tarde. Aí de tarde, já estou com preguiça. E cadê a nossa academia espiritual? Estou fazendo atividades para o espírito? Que atividades são essas? Onde foi que eu me abandonei? Onde foi que eu perdi o cuidado comigo mesmo? Onde foi que eu esqueci de mim? O que foi que eu não consegui perdoar e eu recalquei, escondi o sentimento? Eu sou a minha única companhia por todo o sempre. O meu anjo da guarda pode ser trocado. A critério da nossa relação, a critério do governador espiritual da Terra, dos mentores responsáveis pela minha encarnação, eu posso ter um outro anjo da guarda na próxima encarnação. Vai que o meu anjo da guarda perde a paciência, porque eles ainda não são espíritos puros. Ele diz, não, com a Pera, de novo, 25 encarnações, ela tentando a mesma coisa e não consegue, perdi a paciência, eu vou para uma pessoa mais fácil. Cansei. Quem sabe? Mas eu estarei comigo mesma por toda a caminhada que eu envolver, até o derradeiro destino, que é o momento que nós conheceremos a Deus. Em quaisquer dos papéis sociais que eu venha a desempenhar no mundo material, eu serei a minha única companhia. Eu preciso então cuidar de mim mesmo, cuidar das minhas escolhas, entender que as minhas escolhas trarão necessariamente consequências.
Quais são as consequências que eu quero? O que eu desejo colher daqui a pouco? O que eu quero para mim na próxima encarnação? O que eu estou deixando pendente nesta encarnação e que eu vou precisar retomar? O que é que eu comecei e parei que eu vou precisar recomeçar? E eu estou falando da próxima encarnação. Mas antes da próxima encarnação, nós vamos ter um tempo chamado erraticidade, um tempo e espaço, em que eu necessitarei rever o projeto reencarnatório desta existência, aquilo que eu me comprometi a fazer, e eu vou precisar avaliar se tudo aquilo que eu me comprometi a fazer eu efetivamente cumpri. E se eu não tiver cumprido, eu já entro na próxima encarnação com débito. Quais serão os meus recursos intelectuais e morais para a próxima encarnação, para que eu já pegue o débito dessa encarnação para conduzir? Terei eu construído patrimônio intelectual suficiente e moral bastante para me amparar na próxima viagem? Fazer uma comparação. Nós estávamos falando sobre viajar. Para viajar, o que é que a gente precisa? Eu preciso fazer uma programação, eu preciso saber o destino, montar uma programação. Eu posso fazer tudo isso sozinha, mas eu posso ir até uma agência de viagens, comprar um pacote, não é assim? E para comprar um pacote eu preciso de din-din. Preciso de dinheiro. Eu posso não ter o dinheiro naquele momento, então o que eu faço? Parcelo. Mas aí eu vou precisar chegar no dia do vencimento da parcela e eu vou precisar integralizar para efetuar aquele pagamento. Para isso eu preciso garantir recursos para esse parcelamento. Esses recursos podem vir. Eu posso ter uma renda, eu posso ter um imóvel e receber uma renda, mas na maioria das vezes esses recursos advirão do trabalho. Eu vou precisar trabalhar, porque é o trabalho que gera renda. Vou guardar aquele dinheiro para pagar o parcelamento da minha viagem. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Quando a criatura humana trabalha, ela angaria recursos intelectuais e morais para o patrimônio pessoal e intransferível, e com esse patrimônio ela consegue fazer o parcelamento dessa dívida que ela contrai. Não estamos aqui pagando dívida de ninguém. A teoria do pecado original se perde no processo evolutivo da criatura divina. Qual é o patrimônio que nós estamos guardando, conquistando? Patrimônio intelectual e patrimônio moral. E o patrimônio intelectual, ele não se prende a uma formação técnica ou superior. Não se prende a isso. Olha o que o André Luiz falou, nós não estamos aqui em busca da autoridade. O patrimônio intelectual da criatura é o conhecimento das coisas. Emmanuel é sempre muito pontual. Acredito que sim, tá? Porque a história da autoridade pela criatura egoísta e orgulhosa é o poder de estar sobre alguém ou sobre algo. Diferentemente da criatura humilde. Jesus, o humilde por excelência, quando se referiam a ele, os antigos diziam, e ele fala como quem tem autoridade. A autoridade dele era inquestionável, porque ele já tinha amealhado nele próprio o patrimônio intelectual e moral suficiente a falar daquela coisa. Nós não. Nós somos extremamente incoerentes.
Inclusive, nós estamos vivendo um tempo encantador. Tem gente que diz que eu estou ficando doida. Não, não estou. O tempo é encantador, porque é o tempo da verdade. Nós falamos uma coisa, no momento imediatamente seguinte, a nossa máscara cai. É impressionante. Nós estamos nos defrontando com a nossa própria imagem. É o momento da verdade, é o momento da consciência da criatura. Levantamos bandeiras para um lado, no lado imediatamente seguinte estamos atingindo, jogando pedra nas mesmas bandeiras que estamos levantando. Qual é então o objetivo da encarnação da criatura humana? E nós temos pela doutrina espírita dois conceitos bastante interessantes. O primeiro é o da encarnação e o segundo é o da reencarnação. Pela encarnação, o espírito vem habitar o mundo material, não necessitando de passar pelas provas e expiações a que aquele mundo pode lhe oferecer. A reencarnação é a necessidade de passar por todas aquelas provas e expiações. Essa é a diferença entre encarnação e reencarnação. Nós estamos ainda na reencarnação. Estamos reencarnando. Considerando que a Terra é uma escola, cada encarnação seria o equivalente a um ano letivo. Ao término do ano letivo, precisamos saber se tivemos se aproveitamos a oportunidade do aprendizado que aquele ano letivo nos ofereceu. Se tivermos aprendido, o patrimônio que tivermos conquistado segue conosco. Mas a parte do ensino que ficou precária, nós vamos precisar repetir. Tem aqui alguém que era do tempo da dependência? Diga. Toda reencarnação é um recomeço. Falta só tu vir para cá e ficar aqui comigo. Nunca é tarde, portanto, para reencarnar. Recomeçar. A natureza nos dá esse ensinamento todos os dias. Interessante como a nossa visão egóica e até pueril, nós dizemos: o sol se levanta todos os dias e se põe todos os dias. Imagine que nós estamos parados no universo e o sol está circundando a Terra para o nosso bel prazer, porque ele se levanta todo dia e todo dia ele se põe. Na verdade, a Terra humildemente gira todos os dias para encontrar com o sol. Todos os dias ela se despede dele em todos os pontos dela. As flores têm um tempo de brotar, têm um tempo de murchar. E as plantas nos presenteiam a cada período de tempo com nova floração. Todos os dias de manhã temos a oportunidade de recomeçar. Eu vou dizer de manhã, porque considerando a esmagadora maioria da população que acorda de manhã. Tem um povo que está acordando de tarde, né? Tem um povo que está acordando quase de noite, trocando o dia pela noite, né? Então vamos dizer assim, todos os dias nós temos a oportunidade do recomeço. E aí nós vamos convidá-los a anotar, se não no papel, no celular, na mente mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos oferece uma fórmula, um modelo, para que a gente possa buscar esse recomeço. Todos os dias antes de dormir, façam aquilo que eu fazia quando estava encarnado, diz Santo Agostinho. Ele analisava desde o primeiro momento do dia até o último momento antes de se deitar para dormir, o que ele tinha feito, o que ele tinha pensado, o que ele tinha falado. E ele procurava saber se aquilo que ele fez, pensou ou falou
está de acordo com a lei divina, que é a lei de amor por excelência, ou se está se afastando. Se a forma como ele falou com as pessoas era exatamente a mesma forma que ele gostaria de que as pessoas falassem com ele. Se ele fez todo o bem que estava ao seu alcance, se ele envolveu todos os esforços para realizar a lei divina, se ele tivesse vendo alguém falar o que ele falou, fazer o que ele fez, como era que ele se comportaria? Como ele julgaria aquele comportamento? Ainda mais ele pergunta: e se um inimigo meu analisasse o meu comportamento, o que ele diria? Por incrível que pareça, os inimigos são excelentes amigos quando nós queremos crescer. Eles nos mostram as nossas sombras, aquelas que nós não queremos ver. Os espíritos, respondendo Kardec, dizem que o objetivo da encarnação da criatura no mundo material é o de fazer progredir a si mesmo, auxiliar no progresso do outro, auxiliar. Nós podemos auxiliar os nossos irmãos no progresso deles, nós não determinamos o progresso das outras criaturas, nós determinamos o nosso progresso. Progredir é buscar o progresso individual. Encarnar é buscar o progresso individual. Auxiliar no progresso do outro e no progresso do mundo onde nós estamos. Eles ainda continuam. Permitir à criatura suportar a sua parcela de contribuição na obra da criação divina. Nós somos criadores também. Criamos o nosso mundo interior. A partir do nosso mundo interior, o mundo exterior. E esse mundo exterior impacta a vida das outras criaturas. Qual é o exemplo que nós estamos dando para as outras criaturas? Para os nossos filhos, para os nossos parentes, os nossos companheiros, os colegas de trabalho, os nossos patrões ou os nossos subordinados, para os estranhos. Nós estamos em filas de supermercados, em filas de farmácias, no trânsito, no relacionamento com a outra criatura. Qual é o exemplo que nós estamos deixando? O que foi que nós deixamos no passado com relação a nós mesmos que nós temos a oportunidade de retomar? Lá em Lucas, capítulo 2, nós vamos encontrar o relato do momento que Jesus vem à terra, o nascimento de Jesus. Os anjos do Senhor se reúnem nos céus, em legiões, e cantam hosanas às alturas. Vocês imaginem a cena que deve ser. Vocês já viram um coral cantando? Imagina um coral de vozes angelicais. A vontade logo de se ajoelhar e chorar, assim, o resto da encarnação todinha. E eles cantam hosanas às alturas. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glórias a Deus é a primeira parte que é abordada por Allan Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das leis morais. Quando Kardec vai destrinchar a lei divina ou natural, que é uma só, ele vai dividir de forma didática para nos auxiliar a compreensão da lei divina aplicada ao caso concreto. Porque para a gente fica muito distante. Amar de forma incondicional é inconcebível para a gente. A gente não tem ideia do que é isso não. Então Kardec pega essa lei divina e diz assim, vamos dividir aqui e aplicar o caso concreto, as situações de vida, para a gente tentar entender como é que ela funciona na prática. Primeira lei, lei de adoração. Bate com o que os anjos do Senhor
lançaram como conteúdo programático da vida de Jesus aqui na terra. A tudo devemos dar graça. Quando foi que a gente parou de agradecer a Deus todos os dias de manhã quando a gente acorda? Como é que está a qualidade da nossa prece? Quando a gente abre os olhos e diz, obrigada, meu Deus, por eu ainda estar viva. Primeira conduta da criatura quando retorna ao mundo material. Porque dormindo a gente vai para o plano espiritual, passear, fazer o que a gente gosta de fazer. Segundo momento desse conteúdo programático, paz na terra. Porque o pacificador por excelência havia pisado a terra. Detalhe, ele ainda era bebê, ainda não tinha pisado com o pé não, mas estava presente, havia pisado o solo da terra em espírito. Jesus é o pacificador por excelência. Lá no Sermão da Montanha ele vem dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Opa! Nós estamos passando por uma fase de transição planetária, estamos com um pezinho dentro do mundo de regeneração. Olha, quando a gente vai experimentar a água da piscina, não é assim, não é bonitinho? A gente bota o pezinho e vê se a água está gelada. Nós estamos com o pezinho dentro do mundo de regeneração. Mas nós estamos esperando que o mundo chegue para a gente entrar dentro do mundo. E estamos esquecendo que nós somos os construtores desse mundo. Nós somos os auxiliares de pedreiros, mestre de obra, engenheiros, arquitetos. Somos nós que vamos construir o mundo de regeneração. Qual é o mundo que nós estamos construindo? Ou nós estamos demorando a construir esse mundo? Porque são os mansos que herdarão a terra. Já conseguimos estabelecer a mansuetude dentro do nosso coração? Nunca é tarde para começar. Se ainda não começamos, precisamos começar. Terceiro momento desse conteúdo programático da vinda do Cristo, boa vontade para com os homens. Quando a gente está num relacionamento com uma outra criatura, normalmente no início, o que aproxima é o encantamento. Nós estamos encantados com aquela criatura. Uma amizade, um compromisso, um relacionamento, um encanto. O encanto nos aproxima. A gente tem vontade de ligar, né? O Ednardo e a Denise ficavam, amor, estou com saudade. Aí a Denise, não, eu aqui estou com saudade. Ah, eu que estou com saudade mais do que tu. Não, o meu é mais do que tu. E na hora de desligar, meia hora para desligar, desliga tu. Não, desliga tu. Não, desliga tu. Estou com saudade de tu. Eu também. O encantamento daquele relacionamento acaba por ser deixado de lado em algum determinado momento do caminho. Pequenas decepções, pequenos desencantos, pequenos atritos, mágoas guardadas. Interessante é que a gente se decepciona com o outro, porque o outro tomou uma decisão diferente da nossa. E onde é que está o respeito pela decisão do outro? E se você tomar uma decisão diferente da do outro, vai permitir que ele se sinta decepcionado também? E quando ele chegar e disser para você que está decepcionado com a sua escolha, você vai dizer o quê? Eu tenho o direito de escolher. Mas não queremos dar direito para o outro escolher. Boa vontade para com os homens deve ser um sentimento que precisa caminhar lado a lado com a criatura humana. Porque no momento que nós não temos boa vontade para com o outro, precisamos entender que o outro também não terá boa vontade para com as nossas faltas. Simples assim. Quando Jesus resume a lei divina em amar a Deus, amar ao próximo, e ele abre um espaço para dizer, e orar por aqueles que te perseguem, Jesus já
antecipa esse momento da consciência humana para dizer: eu sei que você não vai conseguir amar os teus inimigos, mas pelo menos não odeie. 2000 anos atrás essa criatura disse para a gente: ore pelo teu inimigo, por aquele que te persegue. Caridade moral está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Orar pelas criaturas é a maior caridade que a criatura pode fazer pelo outro, sejam amigos, afetos ou desafetos. Orar pelo outro. Mas Jesus, sabendo ainda que nós não tínhamos ideia do que é esse sentimento de orar por aquele que te magoa, por aquele que tem uma escolha diferente da tua, por aquele que te, entre aspas, decepciona, Jesus disse assim: então vamos fazer o seguinte. Todo mundo aqui é cearense? É? Tem alguém que não é cearense? Mas já adotou o Ceará? Tem alguém que não gosta de cuscuz? Pronto, fica mais fácil. Não gosta de cuscuz? Não é cearense? Mas já comeu do cuscuz do Ceará? Então pronto, então já é cearense. Entendeu? Porque a gente vai nivelar aqui pelo cuscuz. Jesus um belo dia senta-se com os apóstolos, vai comer um cuscuz com queijo coalho, um cafezinho bem quentinho, um leitinho daquele que a gente gosta, né, Mariana? Top. E aí Jesus disse assim: meu povo, ei macho velho, deixa eu te dizer uma coisa. Tu não vai conseguir entender o que é o amor incondicional que eu tenho por vocês. Então faz o seguinte, faz para o outro exatamente aquilo que tu gostaria que te fizesse. Começa por isso aí, faz isso aí toda a tua existência, que tu vai ter ganho a tua existência. Pera, eu nunca fiz isso até hoje. Eu sempre pensei primeiro em satisfazer as minhas necessidades materiais e espirituais. Em ser amado, em ser respeitado, em ser entendido, compreendido, acolhido, amparado. Eu sempre desejei que alguém enxugasse as minhas lágrimas, que nos momentos de tristeza alguém me abraçasse, me suportasse. Eu sempre pensei assim. O que é que eu posso fazer agora? O que eu posso dizer é que nunca é tarde para recomeçar. Qual é a medida? A medida sou eu mesmo. Eu gosto que me liguem no dia do meu aniversário. Eu já disse que meu aniversário é 22 de outubro? Não, né? Não. Isso não é programação neurolinguística, né? Não, sou libriano. No último dia de Libra, já assim com o pezinho. Né? Entendeu? Entendeu como é o negócio, né? Você gosta que liguem para você no aniversário? Ligue para alguém no aniversário. Já vai, meu lindo? Trabalhar, né? Meu filho, é para trabalhar, vá. Segunda lei moral, a lei do trabalho. Né? Soldado em quartel quer serviço, é assim que funciona. Gosta de receber uma ligação inusitada? Tipo assim, como é teu nome? Rose. Gosta de receber uma ligação inusitada? Oi, Rose, tudo bom? Acordei pensando em você. Desejo que Deus abençoe o teu dia. Tu imagina receber uma ligação dessa? Deve ser top, né? Passe a fazer. Gosta de caminhar no trânsito com ninguém na tua frente? Começa a auxiliar as pessoas. Para de atrapalhar o trânsito dos outros. Pera, que é isso? Eu sou um exímio motorista. Começa a se observar para ver a quantidade de marmota que você faz no trânsito, meu povo. Como a gente faz marmota no trânsito? Ainda mais com o celular hoje, que a gente tem a habilidade de olhar o celular, responder o WhatsApp, falar no Instagram, ver qual foi a última publicação do Facebook e ainda ver quando é que o sinal vai fechar. Não é nesse modelo? Ele balançou logo a cabeça. Somos criaturas multitarefas hoje. Não, aí eu não vou comentar porque seria tema para outra palestra, né?
Uma vez eu estava assistindo uma palestra daquele pastor Cláudio. Nossa, eu tive uma crise de riso. Cláudio Duarte. Ele dizendo que o homem só tem uma caixinha para cada assunto. E ele vai descrevendo como é a conversa da esposa dele, né? Ela chega dizendo, amor, é porque hoje de manhã eu levei as crianças para o colégio e o frango não descongelou a tempo para a gente fazer o almoço, porque eu precisei sair fazer o pagamento da Coels e o porteiro interfonou. Então, na metade da conversa, ele já disse assim, pelo amor de Deus, para, eu já não entendi nem o primeiro assunto. Tu já está no quarto assunto. Tem duas caixinhas. A caixinha do nada e a caixinha do céu. Pronto. Isso aí eu vou outro assunto, né? Outra palestra, né? O que é que eu quero receber do outro? Bote na sua cabeça, pense o que é que você quer. O que é que você quer do seu patrão? O que é que você quer do seu subordinado, do seu colega de trabalho? Passe a fazer para eles. Ixi, pera, vai ser meio complicado, né? Eu chegar assim, eu gosto de abraço. Aí eu chego de manhã cedo, o Fernando chega e sai abraçando a turma todinha do trabalho. Opa, peraí, que é isso? Tem alguma coisa estranha. Não se incomode com a opinião alheia. A não ser que a pessoa não queira abraço. Tem gente que não gosta de abraço. Eu dei o exemplo do abraço, mas na verdade é o acolhimento. Acorde de manhã, agradeça a Deus por estar acordado e pergunte, o que é que eu posso fazer hoje para servir? Porque nós estamos aqui também para aprender a servir e para aprender a amar. Como amar é muito mais difícil, começa por servir, segundo a lei divina, ou melhor, segundo a divisão da lei divina, lá na parte 3ª do livro dos Espíritos. Primeiro a lei de oração, depois a lei de trabalho. Quando você perguntar isso para a espiritualidade, qual o bem que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer para servir? Se prepare. André Luiz diz na introdução do livro Nosso Lar, quando o trabalhador está pronto para o trabalho aparece. Apronte-se para o trabalho. Que trabalho? Qualquer um. Só não pode ser ilícito, tá, pessoal? Por favor. Se for ilícito, procure um advogado. Não vou dizer que eu sou advogado porque isso é propaganda, senão é propaganda. O que eu posso fazer para servir? Se até hoje eu ainda não fiz nada, nunca é tarde para começar. Como é que eu quero ser tratado dentro de casa? Pelo companheiro, pela companheira, pelos filhos, pelos pais, pelos parentes? Passe a tratá-los da mesma forma. Ah, mas pera, tem um parente que é muito chato. Nossa, pera, tem aquele parente que ele só vem conversar com a gente se for contando coisa ruim. Ouça. No momento que estiver ouvindo, faça uma prece. Imagine que o anjo da guarda dele está se aproximando, está abraçando ele. Mentalize isso. Na primeira oportunidade que o parente estiver falando, porque ele tem que parar para respirar, não é? Tem aquele momento que ele para respirar, não é? Mude o assunto. Procure ver as coisas boas. Converse com ele sobre coisas boas. Vamos mudar a onda de pessimismo, de medo, de fracasso, de queda que nós estamos vivendo, por onda de construção, de criação. Permitir que a gratidão se estabeleça dentro do coração, faça morada. Quando a tristeza vier visitar, converse com ela e diga que não tem espaço, que já está tudo ocupado. Está ocupado pela gratidão. Mas tem uma outra criatura que precisa caminhar conosco. E eu vou chamar de criatura, porque nós vamos precisar criar um formato para que a gente consiga sentir a nossa parcela material, que é muito pesada nesse mundo, é quase que determinante para as nossas vidas. Nós necessitamos construir uma figura material para a gente conseguir fazer essa interação. E essa criatura é o perdão.
Não dá para recomeçar sem perdão. Não é possível recomeçar nada sem perdão. E o primeiro que precisa ser observado é o auto-perdão. Olhe para você mesmo com olhares de compaixão. Onde foi que você parou por conta das suas próprias limitações e você se esqueceu? Perdoe-se. Abrace esse você, eu, que ficou no passado. Faça para ele o que você gostaria de receber hoje. Abrace, acolha, ampare. Pergunte para ele, o que eu posso fazer por você hoje que você não fez no passado? Seja benevolente, amoroso, compassivo com o seu eu que ficou no passado. Se não consegue refazer as coisas, retomar as coisas, entregue, sublime. Não carregue a mágoa por você mesmo. Nós carregamos mágoas imensas, escondidas dentro de nós. E muitas vezes nós culpamos o outro e carregamos essa culpa até hoje. Eu não fiz determinada coisa porque a Mariana, eu não fiz isso porque a Rose. Se você buscar saber verdadeiramente, você não fez por alguma limitação sua. Perdoe-se. É a partir do momento que você conseguir entender essa relação do auto-perdão, você precisa necessariamente tratar isso de forma madura, em razão do outro. Perdoe o outro. Nós não podemos exigir do outro aquilo que nem nós damos. Como é que eu vou exigir do outro? Ainda mais nós que estamos hoje aqui, na doutrina espírita, um passo à frente do que nós estávamos no passado, não vamos nos comparar com outras criaturas, vamos nos comparar com nós mesmos. Nós avançamos alguns passos em relação a nós mesmos de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Não nos cabe nenhuma desculpa. Estudar a doutrina espírita é bom? Muito bom. Eu não me lembro. Pega o celular e coloca um despertador. O celular hoje até ligação telefônica faz. Nossa, tem uma habilidade fantástica, coisa que a gente não faz mais, né? Ligar para o povo. Mas até isso ele faz. Dia de sábado de manhã, às 8 horas da manhã, nós estamos abrindo uma sala virtual. Eu sou facilitadora do estudo da doutrina espírita ESD 2. Vamos estudar a doutrina espírita? Venham estudar a doutrina espírita comigo. Aqui eu tenho 4 pupilos, os bebês da tia Pera. Tia Pera ama esses bebês. Tem 4 aqui, tem mais 2 ali atrás. Vamos estudar a doutrina espírita. Vamos nos comprometer a fazer o evangelho no lar, refletir sobre os ensinamentos dos espíritos à luz da doutrina espírita. Buscar identificar em nós as nossas limitações. Kardec vai dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quais são as nossas más inclinações? Conversamos sobre um tema que é extremamente atual. Nunca é tarde para recomeçar. Será que Jesus teria dado essa dica para a gente? Onde é que eu vou encontrar Jesus falando nisso? No Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar um momento que Jesus diz: se a tua justiça não for melhor que a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Pulando um pouquinho, Jesus vai dizer:
Quando você souber que tem alguém, que tem alguma coisa contra você, e que você estiver indo entregar a sua oferenda, deixa a tua oferenda no altar e vai primeiro se reconciliar com o teu adversário. Quem é o nosso adversário? Nosso primeiro adversário somos nós mesmos. Somos nós os primeiros a nos auto-sabotar. Eu preciso cuidar do corpo físico, porque esse corpo físico é um instrumento que me permite estar aqui. Mas eu não abro mão daquela picanha gordurosa. Nossa Senhora. Daquela comida bem salgadinha. Daquela comida assim nadando em óleo. Eu não abro mão de dormir mal. Eu sempre tenho uma desculpa, eu estou muito cansada. Então eu durmo tarde e acordo tarde. Eu me alimento mal, eu não faço uma atividade física. Eu não cuido desse templo que é o meu corpo. Daqui a pouco começam a estourar as dores de coluna, a gastrite, a pressão alta, problemas cardíacos, colesterol desequilibrado, triglicerídeos altos. O problema mesmo é da indústria de alimentos. Não é culpa minha. O problema é a indústria de alimentos. Enquanto estivermos a caminho, precisamos nos reconciliar com o nosso adversário. Porque se não fizermos isso, o nosso adversário nos entregará ao juiz. Quem é o juiz? Quem é o nosso adversário? Nós mesmos. A nossa consciência nos entregará ao juiz. O juiz é a lei divina que é perfeita, lei de justiça. E nós seremos colocados na prisão. Deus castiga? Não. Essa prisão é a que nós estamos construindo para nós mesmos. A terra também é uma prisão. E nós não sairemos de lá enquanto não tiver sido cumprido até o último tio ou jota da lei. Essa é uma garantia. Significa que nunca é tarde para recomeçar a cuidar de nós mesmos, preparando o nosso porvir. Talvez assim a gente consiga diminuir o nosso medo da morte. Talvez nós tenhamos medo da morte por saber que nós estamos plantando o sofrimento e não o regozijo. Nunca é tarde para recomeçar. Precisa ser uma segunda-feira? Precisa ser o primeiro dia de um mês? Precisa ser o primeiro dia do ano? Não. Não precisa ser nem amanhã de manhã. Nós podemos começar e recomeçar agora. O tempo é presente de Deus. E eu termino com uma frase que eu ouvi, que eu li hoje de manhã no Facebook. Eu acredito que tenha sido meu anjo da guarda, porque ele é top. Pensa num rapaz assim, gente boa, sabe? Eu peço uma coisa para ele, aí ele me manda. Como a gente tem dificuldade de ver as coisas que eles mandam, aí eles usam agora a rede social. É impressionante. E aí ele disse o seguinte, olha, tão impressionante que desapareceu. A vida é um milagre. Acordar todos os dias é como ouvir Deus dizer. Eu queria que vocês fechassem os olhos e ouçam Deus falando. Ele diz, recomece, eu estou contigo. Muitas paz, meus irmãos.